Muito bem, meus irmãos, a gente está então na série de mensagens, trabalhando mais um valor da nossa igreja, e a série desse mês então é o alcance do Evangelho, trabalhando o Evangelho integral, aquele que envolve todas as áreas da nossa vida. E hoje então vamos ministrar aí a segunda mensagem desta série, com o título O Evangelho alcança o oikos. Você já vai entender o que é isso. Então, na semana passada, a gente viu um pouquinho da história de Zaqueu. Quem se lembra? Falamos um pouquinho da história de Zaqueu, Aquele homem baixinho que subiu numa árvore para ver Jesus, mas mal sabia ele que foi Jesus quem o encontrou, e convidou para estar. Eu quero estar na sua casa. E esse encontro, então, promove uma transformação na vida de Zaqueu. E a gente viu que essa transformação gerou mudanças significativas na vida dele. Mas hoje a gente pode responder uma outra pergunta. O que acontece depois que Cristo transforma a vida de uma pessoa? O que pode acontecer então na vida de uma pessoa que passou então, ela é esse Zaqueu, dos dias atuais, teve esse encontro com Jesus, teve a sua vida transformada. O que acontece depois disso? Qual que é o próximo passo? A transformação termina nela? O Evangelho alcança apenas o indivíduo? O que acontece? Hoje a gente quer descobrir isso e a gente vai perceber que o Evangelho ele não para no coração, mas ele alcança o oikos. Mas o que significa oikos? O que significa oikos? No Novo Testamento, oikos é uma palavra usada para falar da casa, mas não apenas casa, construção. Imagina, casa, você pensa na tua casa lá, bonitinha, com as paredes e tal. Não, ela vai além disso. O oikos é todo um ambiente de convivência, são as pessoas que compartilham, então, da vida conosco. Lá em Curitiba, a gente trabalhou muito essa questão de oikos, e lá a gente trouxe uma definição bem clara, assim, para que as pessoas mais simples pudessem entender quem então é o meu oikos. E nós lá dizíamos o seguinte: oikos é aquela pessoa que você convive com ela pelo menos, grave isso, pelo menos 1 hora por semana. Aí você faz uma pesquisa aí, Quem são as pessoas que convivem com você pelo menos 1 hora por semana? Aquela pessoa que você cruza por ela e fala, bom dia, pode ser considerado oikos? Não, Que ela cruza por você, ela não convive com você. Mas toda pessoa que convive por você pelo menos 1 hora por semana, aquela pessoa você já olha, este aqui é meu oikos. Essa pessoa aqui faz parte de um núcleo de relacionamento. Então, quando nós falamos de oikos aqui, a gente está falando de família, que é o núcleo mais próximo da gente, na verdade. É um núcleo que não tem como, você convive muito mais, Mas existe um núcleo um pouquinho maior, que é os amigos, os vizinhos e pessoas que a gente cruza, seja no trabalho, seja ali no supermercado, que você sempre está passando por ali, enfim. Esse então é o oikos. Esse é o ambiente de convivência que o Senhor Jesus nos colocou. E são diante destas pessoas que a gente vai descobrir que o Evangelho alcança. Eu queria, para iniciar então, ler o texto dessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui. Lucas capítulo 8, verso 26, a partir do verso 26, Lucas capítulo 8, verso 26. O texto diz assim: Então eles desembarcaram na região dos Gerazenos, que fica à margem do lago da Galileia, do outro lado.
Quando Jesus pisou em terra, veio ao seu encontro um homem da cidade, dominado por demônios. Havia muito tempo que ele não usava roupas, nem vivia em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou e lançou-se aos pés dele, exclamando em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que, pelo Deus vivo, que não me atormentes. Pois Jesus já tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Muitas vezes ele o havia agarrado, e ainda que o mantivesse preso em correntes e algemas, ele rompia as prisões e era impelido pelo demônio para lugares desérticos. Jesus lhe perguntou: Como se chama? Ele respondeu: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E os demônios suplicaram a Jesus para que não os mandasse para o abismo. Havia ali um grande rebanho de porcos pastando no monte, e os demônios suplicaram que permitisse que entrassem neles. Jesus lhes deu permissão. Saindo os demônios do homem, entraram nos porcos, e o rebanho, que era em número de cerca de 2.000, precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e se afogou. Quando os cuidadores viram o que acontecera, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. O povo saiu para ver o que tinha acontecido. Quando chegaram ao lugar onde estava Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado havia sido curado. Então toda a população da região dos Gerazenos pediu a Jesus que se afastasse deles, pois estavam dominados de grande temor. Assim ele subiu no barco e voltou. O homem de quem havia saído os demônios pediu-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele. Até aqui. Meus irmãos, essa narrativa então ela começa com um homem completamente destruído, mas ela termina com um homem enviado. Começa com um homem destruído e termina com um homem enviado. Interessante que entre esses dois momentos aqui, há 3 movimentos do Evangelho, os quais a gente vai refletir um pouquinho nessa noite. O primeiro deles é que o Evangelho, ele encontra pessoas que perderam o oikos. Lembra o que é o oikos? Nosso núcleo de relacionamento mais íntimo, lembra? Então o Evangelho encontra justamente pessoas que perderam o oikos. Observe como Lucas aqui ele descreve este homem. Quando Jesus pisou em terra, veio ao seu encontro um homem da cidade dominado por demônios. Havia muito tempo que ele não usava roupas, nem vivia em casa, mas nos sepulcros. Nem vivia em casa. Lucas ele poderia simplesmente dizer que ele estava possesso, né? Mas Lucas ele dá detalhes que não são banais. São detalhes que nós precisamos atentar para cada um deles, para a gente entender toda essa história. Nem vivia em casa. Por quê? Justamente porque o pecado e o mal, eles não destroem apenas o indivíduo, mas eles destroem relacionamentos, destroem convivências, destroem vínculos, destroem lares, destroem amizades, destroem comunhão. E este homem do texto não perdeu apenas sanidade, ele perdeu o oikos. Este homem não perdeu apenas a sanidade, perdeu o oikos, perdeu o seu ambiente, ao qual Deus o havia criado para estar. Observe essa progressão. Ele está nu, está isolado, está vivendo entre túmulos, está afastado das pessoas. Essa é uma imagem viva daquilo que o pecado faz.
E se você tem acompanhado os nossos estudos de quarta-feira, a gente dá uma pitadinha aqui, né, daquilo que a gente tem falado ao longo das semanas. Essa história não começou ali no Gerazenos, mas começou lá no Éden, lá em Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo. O pecado separa o homem de Deus. Lembra? O homem se esconde, separa o homem da mulher. Lembra a primeira discussão? Adão, por que você pecou? Ah, Senhor, foi a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é tua, hein? Por causa dela eu pequei. Primeiro conflito de casal ali, né? Separa casais, separa as pessoas, separa famílias, separa irmãos. Então esse foi o primeiro efeito da queda. Relação. Foi relacional. E desde então a humanidade começou a crescer, e junto com esse crescimento veio experimentando essas rupturas. As rupturas começaram a crescer na mesma proporção. O pecado continua produzindo até nos dias de hoje esse isolamento. Ah, eu não gosto de você, não quero, vou cruzar a rua, não quero nem passar na mesma rua que você está passando, na mesma calçada que você está passando. O pecado vai gerando esse afastamento. Então você percebe que o problema ele não é simplesmente relacional, mas ele é espiritual. É algo que o pecado então tem trazido e conduzido. Mas existe a boa notícia do Evangelho. Existe a boa notícia de Jesus, que Ele é um Deus que encontra pessoas destruídas, encontra pessoas que vivem em situações de isolamento, e Ele vem e restaura o que o pecado destruiu. Essa é a boa notícia do Evangelho. Ele restaura o que o pecado destrói. O Evangelho restaura o que o pecado destruiu, porque o homem não procura Jesus. Jesus é quem atravessa o mar para encontrá-lo. Jesus é o que atravessa o mar para encontrá-lo. Meu assistente, olha lá. Tempo. Depois a Isa vai te dar um treinamento particular. Brincadeira. Cafarnaum, região dos Gerazenos. Jesus atravessa o mar. Não era uma distância qualquer, mas era cerca de aproximadamente 8 a 10 quilômetros que Jesus atravessa para se encontrar com este homem. A gente viu na semana passada que Jesus vai ao encontro de Zaqueu. Zaqueu só subiu na árvore ali para ver. Ah, eu quero ver esse Jesus. Zaqueu já tinha tudo, ele não precisava de nada. Mas ele sobe na árvore, deixa eu ver quem que é esse Jesus. Ele era baixinho. E Jesus vai ao encontro dele e fala com ele naquela árvore. Nós citamos na semana passada a mulher no poço, em Samaria. Os judeus não passavam por Samaria por causa dos samaritanos, eles tinham essa rixa, eles preferiam dar uma volta, seja por um lado, pelo outro, mas não passar pelo meio ali, porque eles não queriam ter esse contato. Mas o texto diz que era-lhe necessário passar por ali. Ou seja, Jesus dizendo, eu preciso passar ali, porque eu tenho um encontro ali com uma pessoa naquele poço. Eu tenho um encontro com aquele homem naquela árvore. Eu tenho um encontro com um homem do outro lado do mar, que está possesso. Jesus vai ao encontro, atravessa para encontrar. E quando ele encontra, ele liberta e ele restaura. Lucas, então, ele nos apresenta, no verso 35, essa imagem. O povo saiu para ver o que tinha acontecido. Olha, preste muita atenção nesse verso.
O povo saiu para ver o que tinha acontecido. Quando chegaram ao lugar onde estava Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios. Ele estava assentado, ele estava vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. A Escritura diz que eles ficaram com medo daquela cena. Mas você percebeu esses 3 sinais? 3 sinais da restauração que o Evangelho proporciona: assentado, vestido e em perfeito juízo. Antes ele era incontrolável. Agora ele está aos pés de Jesus. Antes ele vivia em vergonha, sem roupas. Agora a sua dignidade foi restaurada. Antes a sua mente estava um caos, agora em perfeito juízo. A Bíblia não fala como é que ele arrumou roupa nova. Como é que surgiu? O que aconteceu? Será que deu um clarão assim? Bum, apareceu uma fumaça e daí ele... Na Bíblia não fala. Mas diz que este homem que antes vivia numa situação deplorável, após esse encontro com Jesus, após esse encontro que Jesus promove, porque Jesus foi ao encontro dele, esse homem tem a sua dignidade restaurada. Pensa numa casa antiga, abandonada, janelas quebradas, portas destruídas, paredes rachadas, e quando um restaurador vem e começa a fazer todo o trabalho, parece que uma leve pintura já causa um impacto, né? Nós pintamos aqui a igreja por fora, no ano passado, e só a pintura parece que, meu Deus, é um outro lugar, tudo restaurado. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe esse Evangelho que reconstrói o que estava destruído. É isso que Cristo faz. Ele restaura. Não apenas melhora, né? Faz você ficar um pouquinho melhor. Não. Ele faz uma nova criação. O agir dele transforma de maneira completa. Aquele homem poderia ter sido simplesmente liberto dos demônios, né? Pronto, está livre dos demônios. Agora levanta, está aí tudo sujo, vai tomar um banho, arruma uma roupa aí e segue a tua vida. Seria o natural, né? Mas não, o texto diz que algo mudou sobrenaturalmente aqui. Porque ele estava assentado, já não mais se debatia, estava vestido em perfeito juízo. Em 2 Coríntios 5,17, texto bem conhecido, diz que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Por quê? Porque esse encontro com Jesus transforma tudo. Não parte da sua vida, transforma tudo, restaura por completo. Muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a gente quer consertar relacionamentos sem a gente ser transformado por Cristo. A gente quer, muitas vezes, mudar os outros, a gente quer mudar o nosso cônjuge, a gente quer mudar os nossos filhos, ou a gente quer mudar os nossos pais a todo custo. Mas nós mesmos ainda não passamos pela transformação. Nós mesmos sequer tivemos esse encontro. E às vezes a gente está há anos na igreja e a gente ainda não passou por esse encontro regenerador, por esse encontro que transforma as nossas vidas radicalmente,
que muda sua vida por completo. Primeiro Cristo nos transforma, depois Ele começa a transformar as maneiras como a gente se relaciona, a forma como a gente se relaciona. Percebe a ordem? Lembra quando você já deve ter ouvido, quem já viajou de avião aqui sabe? Quando eles dão aquelas instruções, né? Se aconteceu uma tragédia aí, né? Aí cair máscaras e você vai pegar essa máscara, vai colocar no teu vizinho, assim que eles falam? Não. Você vai pegar essa máscara e colocar em você. Depois, você vai pegar e colocar no outro. Por que isso? Justamente porque você precisa estar bem para ajudar o outro. Então é a mesma coisa aqui, que o Evangelho ele precisa transformar as nossas vidas primeiro. Então você precisa ir para o Senhor e falar: Senhor Jesus, eu sou um traste, eu sou terrível, minha vida é uma desgraça, o pecado todos os dias me corrói, o pecado todos os dias me destrói, a minha natureza pecaminosa só faz mal para mim, Senhor, me transforma. Só que às vezes a gente nem faz isso, a gente nem foi transformado e a gente quer que o outro, Senhor, transforma o outro, Senhor Jesus, muda o coração do outro, Senhor, o outro é isso, Senhor, o outro é aquilo. E eu fico imaginando Jesus olhando e falando assim: e que hora que você vai mudar? Que hora que você vai ser transformado? Nós precisamos passar por essa transformação. E essa restauração, ela não morre na gente. Fui restaurado, glória a Deus, aleluia. Não, aqui Jesus nos ensina que o Evangelho nos envia de volta ao oikos, nos leva de volta. Olha o que Lucas diz ali, os versos 38 e 39. O homem de quem havia saído os demônios pediu-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele. Que resposta surpreendente essa do Senhor Jesus, não é verdade? Que coisa interessante. Um pouco antes lá, Jesus chama os discípulos: vem, segue, toma a sua cruz, né? Arrependa-se e negue-se a si mesmo e me siga. Chama todos os discípulos, convoca, monta o seu time, monta o seu staff ali. Só que agora aparece um cidadão que teve esse encontro com Jesus, foi transformado, e ele pede: Jesus, deixa eu ir com você, deixa eu te acompanhar. E ele fala: não vai não, volta para tua casa e conta o que o Senhor fez na tua vida. Ele quer permanecer com Jesus, mas Jesus o envia. Meu irmão, minha irmã, o primeiro campo missionário daquele homem era entre os seus. Estava perto, estava muito perto. Jesus não mandou ele para Jerusalém, não mandou ele procurar uma escola rabínica e estudar, não mandou ele de volta para o templo, ele mandou ele para casa. Volta para os seus. Lembra a história dele? Ele vivia entre túmulos, ele tinha perdido a dignidade, ele tinha perdido os seus relacionamentos. Quem sabe como aquela família talvez imaginasse que nunca aquele homem voltaria para casa. Eu já contei esse testemunho, que eu perdi um tio nas ruas, irmão do meu pai. Por causa dos vícios, ele abandonou a casa e começou a viver como andarilho e morreu assim. O pecado destrói, o pecado arrebenta com os relacionamentos, com as famílias. O pecado faz coisas que você não imagina. E tudo começa pequenininho, com pequenas ações. Quem sabe uma falta de perdão, quem sabe um orgulho que eu não abro mão, pequenas coisinhas que vão crescendo e vão se tornando
gigantes e vão destruindo as famílias, começam destruindo a própria pessoa, destrói os seus relacionamentos, destrói toda a sua convivência, sua família e tudo que está em volta. Jesus manda ele para o seu oikos, para aquelas pessoas que conhecem a sua história, não é verdade? Os membros da tua casa, da tua família conhecem você melhor do que ninguém, não é verdade? Não tem como esconder, né? Viver de máscaras dentro de casa. A gente é transparente, a gente não tem como. As pessoas te conhecem e Jesus manda ele de volta. Quem sabe qual foi a surpresa dessa família dele ao notar que ele volta totalmente transformado? A Bíblia não conta, mas a gente começa a imaginar, puxa vida, talvez toda a sua família tenha sido impactada por essa mudança radical que aconteceu na vida dele. Porque ele volta, obedece, e ele conta, testemunha daquilo que o Senhor Jesus fez na vida dele. Às vezes, quando a gente fala de evangelismo, de falar do amor de Deus para as pessoas, compartilhar Jesus para as pessoas, as pessoas às vezes fazem meu Deus, é um gigante enorme, eu nunca vou ser capaz de fazer isso. Meu irmão, é testemunhar daquilo que Jesus fez na tua vida. Só isso. Apenas isso. Testemunhar da transformação diária que o Senhor Jesus tem promovido na tua vida. Foi o que esse homem fez. Foi o que esse homem fez. Voltando ali no texto, ele diz: então o homem foi e anunciou na cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele. Ele não voltou apenas para a sua família, ele voltou para a cidade, e na cidade ele testemunha para aqueles que o conheciam, para aqueles que talvez olhassem para ele e falavam: esse cidadão nunca vai ter jeito na vida, esse homem nunca vai ter uma solução, esse homem não tem, já era. E ele volta transformado, e isso muda a realidade daquela cidade. Você conhece a tua história. Você conhece quais são as tuas lutas, as tuas adversidades, os teus fracassos. Você conhece as tuas cicatrizes, tudo aquilo que você já viveu ao longo de tanto tempo. E Jesus também conhece. E aquelas feridas, aquelas marcas que talvez ainda não cicatrizaram, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é aquele que restaura. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que faz nova todas as coisas. É exatamente isso que Cristo continua fazendo hoje. Alcançando corações, transformando vidas, transformando meras pessoas em discípulos. E ele diz para estes discípulos: volta para o seu oikos. Volta para o seu núcleo de relacionamento. Volta. Porque é lá que eu quero transformar a tua vida. É lá que eu quero fazer de você um instrumento nas minhas mãos. É diante daqueles que talvez olham para você e falam assim: você é hipócrita. Você fala, vai na igreja, mas vive uma vida desgraçada aí. É para esses que Jesus manda: volta e conta o que eu estou fazendo em você. Meu irmão, eu tenho certeza que Deus tem feito coisas maravilhosas na tua vida. Eu tenho absoluta certeza. Quem sabe se você parar um pouco, quem sabe essa noite antes de dormir, começar a refletir e pensar: puxa, o que o Senhor Jesus tem feito na minha vida? Certamente, eu tenho absolutamente certeza que 100% aqui vai se lembrar de algo que Deus tem feito na tua vida e no teu coração. Vai se lembrar de que você não foi abandonado.
de que você não está sozinho. Você não está como esse gadareno, ou como na nossa versão fala, Gerazeno, é a mesma coisa, tá? Gadareno, Gerazeno, é a mesma coisa. Não está como este homem aqui, uma vida totalmente horrível, né? Talvez você não, talvez não, né? Com certeza, né? Pelo menos eu conheço todos vocês aqui. Você não está nessa situação dele. Mas se o Senhor Jesus foi ao encontro dele, a gente viu na ilustração que Jesus cruzando o mar para se encontrar com aquele homem. Jesus não estava pensando apenas naquele homem, mas em tantos quantos ouviram o testemunho do que Jesus fez na vida dele. Percebe? Percebe o que pode acontecer quando nós temos a nossa vida restaurada? A graça de Jesus, ela não termina em nós, mas ela continua. E talvez hoje Cristo esteja chamando você primeiro para ser transformado. Talvez hoje o Senhor Jesus está tocando na sua vida e falando assim: ô meu querido, minha querida, porque Jesus não é aquele que chega chutando. Olha o que você fez! Isso aí a gente faz, né? E a gente faz bem, né? Mas Jesus não faz isso. Ô meu querido, ô minha querida, primeiro eu quero te lembrar que eu morri por você. Primeiro eu quero te lembrar que eu paguei um preço alto pela tua vida. E eu sei que você tem umas áreas aí na tua vida que precisa consertar. Puxa, eu sei disso. Meu querido, minha querida, deixa eu mudar. Lembra, Jesus vem ao encontro. Jesus vem ao nosso encontro. E Ele quer mudar, Ele quer transformar. Ele quer transformar a tua vida financeira, Ele quer transformar as tuas emoções, Ele quer transformar a maneira como você se relaciona com as pessoas, Ele quer transformar a maneira como Ele se relaciona com o próprio Pai. Ele quer transformar todas as áreas da nossa vida. E Ele chega para nós e talvez hoje Ele esteja falando ao teu coração: ó, deixa eu entrar nessa areazinha aí que falta. Quem sabe dizendo assim: eu brinco com a Pri, né? Falo assim, a gente quase não tem problema, né? O nosso problema maior é financeiro. Acho que se resolver o problema financeiro, a gente não vai ter mais problema, né? Lógico que não, né? É uma brincadeira. Mas o Senhor Jesus vem, deixa eu resolver isso. Deixa eu trabalhar isso na tua vida. Deixa eu consertar. Porque se eu consertar isso na tua vida, você vai ter um testemunho maravilhoso. Sabe por quê? Porque tem uma comunidade ali, que esse teu testemunho vai ser uma bênção. Tem umas pessoas lá na escola onde eu estudo, que se ouvir esse testemunho, vai ser impactado. É isso que Jesus está fazendo. Ele quer restaurar a nossa vida para que outras pessoas sejam transformadas pelo teu testemunho. Pelo teu testemunho. Talvez Jesus esteja te chamando nessa noite para começar a falar, para começar a testemunhar. Que às vezes as pessoas, elas são tímidas, elas têm medo. Eu morria de medo, eu era adolescente, eu tinha pavor. Se alguém falasse assim, ele é crente, eu falei, fica quieto, não fala que eu sou crente, não. Eu morria de vergonha. Mas é porque eu não entendia o que o meu testemunho podia gerar na vida das pessoas. Eu não entendia que impacto isso ia causar. Eu tinha vergonha, porque eu era diferente de todo mundo. Outro dia eu estava num treinamento que a gente estava fazendo, e daí foi aberto para o pessoal contar os seus testemunhos, né, de vida e tal. E daí teve 2 testemunhos lá. Sabe aquele testemunho assim que, meu Deus, você fala, Salmo 40 fez sentido, agora eu entendi.
Aí daí você olha para a tua vida, cresci num lar cristão, meu pai e minha mãe são crentes, meus avós eram crentes, meus bisavós são crentes, eu nunca usei droga, eu nunca fiz nada de errado, de pecadão, eu tenho uma vida praticamente perfeita perto desses irmãos. Eu falei, meu Deus, que testemunho é o meu! E eu ficava olhando aqueles e eu falei, Jesus amado, perto deles eu sou santo, porque eu não passei por tudo aquilo que eles passaram e tem esse testemunho, uau! Sabe aquele testemunho que você fala, uau! Mas a gente precisa olhar essas pequenas transformações que Deus quer fazer em nós todos os dias. E acredite, vai ter público para ouvir esse teu testemunho. Vai ter pessoas que vão precisar ouvir o teu testemunho, que talvez elas também cresceram num lar cristão, também viveram num ambiente, vamos usar o termo saudável, funcional, né? A gente fala de famílias que são disfuncionais, né? Cresceram num lar funcional, bonitinho, certinho, nas regras, mas que a pessoa está vivendo numa escuridão tremenda. E o teu testemunho vai impactar essa vida. Percebe que o Senhor Jesus tem para onde levar você? Ele tem onde conduzir a tua vida? Então não menospreze as tuas experiências. Não menospreze aquilo que você vivenciou, por mais simples que seja. Isto servirá de testemunho para muitas pessoas. Volte para casa e conte o que Deus fez na tua vida. Que nessa semana você possa, de fato, entender esse encontro que Jesus teve com este homem e que transformou e impactou uma cidade. Que o teu encontro com Jesus, o teu encontro diário com Jesus, possa gerar essa transformação em você e isso gere o seu testemunho para compartilhar com as pessoas. Porque quando o Evangelho de Jesus alcança o nosso coração, inevitavelmente, meu irmão e minha irmã, ele começa a alcançar as pessoas. Acredite, ele começa a impactar a vida de pessoas. Começa a mudar. Na sexta-feira, eu acho que eu inverti todas as datas aqui, né? O nosso encontro aqui foi no sábado. Obrigado. Na sexta, eu tinha falado antes que o nosso encontro aqui foi sexta, não foi? Então, enfim, você vai ficando velho, você vai se atrapalhando com data, com nome, com tudo, né? O pastor Isaac sabe disso. Mas na sexta-feira a gente teve a oportunidade de ir ali na Igreja Batista Avivamento para prestigiar o coral Atoto. Para quem não conhece, a gente já conhecia eles de Curitiba, eles já tinham ido várias vezes em Curitiba, a gente já tinha visto ele lá. E nós tivemos a oportunidade de ir aqui na IBA ver. O Atoto é uma igreja em Uganda e o trabalho básico dessa igreja é resgatar crianças abandonadas. Crianças que foram deixadas por N motivos pelos pais e eles resgatam essas crianças. Eles trabalham a vida dessas crianças até que essa criança chegue à formação. Eles trabalham com ele desde bebê até essa criança chegar à sua formação universitária. E eles têm esse coral, né, eles dançam, cantam, é lindo de ver. E todas essas crianças do coral são crianças que foram abandonadas. E nessa apresentação delas, algumas delas contam o testemunho. Né? Eu desidratei, tanto de chorar, né? Já conheço a história deles, mas cada história assim impacta, né? De uma menina que chamou o outro menino que estava lá e falou: esse aqui é meu irmão gêmeo, e nós dois fomos deixados numa clínica médica e nunca mais vimos os nossos pais. E eles contam da alegria de terem sido abraçados, de terem sido cuidados, de terem sido amparados, e hoje eles cantam com um sorriso no rosto, porque eles sabem que isso é um testemunho para muitas pessoas, e eles rodam o mundo
com as suas apresentações, testemunhando daquilo que Jesus fez. Uma outra moça já adulta, jovem, né, já adulta, ela contou o testemunho que ela também tinha sido abandonada, e ela foi resgatada então pelo Atoto, foi trabalhado na vida dela, e ela terminou a faculdade de jornalismo, e agora está fazendo design de interiores. E ela canta no Atoto. É maravilhoso ver o que o Evangelho de Jesus faz. E é maravilhoso saber que o Senhor Jesus quer usar a minha vida e a sua vida para alcançar essas pessoas. Acredite, Ele quer usar a tua vida. Mesmo que você olhe para você mesmo e fale assim, puxa, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Quem sou eu nesse mundão de meu Deus? Você é aquele que o Senhor Jesus um dia te alcançou, para que você testemunhe e fale das transformações que Ele está fazendo na tua vida. Ah, mas eu tenho tanta coisa para ser transformado, para ser mudado. Ok! Deixa o Senhor Jesus transformar a tua vida, e à medida que Ele transforma a tua vida, você continua testemunhando e falando daquilo que Jesus fez na tua vida e faz na tua vida. Faz isso. E perceba o que o Evangelho de Jesus vai fazer em você e através de você. Eu queria te convidar a ficar em pé. E eu queria que você orasse agora. Vai soltar uma música agora, e enquanto toca essa música, eu queria que você orasse ao Senhor. E você, quem sabe se o Senhor Jesus trouxe ao seu coração situações que você precisa consertar. Quem sabe áreas da tua vida que precisam ser transformadas. Lembra aqui, a gente está falando da gente, tá? Fica pensando do irmãozinho que não veio hoje, assim, ah, Senhor, o Senhor precisa transformar a vida daquele fulaninho que não veio. Não, esquece. É você, a transformação é em você, em mim. Então que essa oração você possa falar, Senhor Jesus, transforma essa área que o Senhor está falando para mim, que eu preciso crescer, que eu preciso amadurecer. Feche teus olhos e ore ao Senhor nesse momento. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel em todo o tempo. E em todo o tempo o Senhor quer transformar as nossas vidas. Porque nós temos um testemunho a dar. Nós temos uma mensagem a levar. Porque o Evangelho um dia alcançou a minha vida, as nossas vidas. E esse Evangelho que transformou e que tem transformado as nossas vidas, muda a nossa realidade. Muda o nosso jeito de ser. E esse Evangelho que nos transformou vai transformar a vida de muitas pessoas.
Então, Senhor, eu oro, Senhor, agora, pedindo para que cada oração feita aqui, de cada um, Senhor, que cada oração realizada aqui, Senhor, que o Senhor possa tomar, ó Deus, cada uma dessas orações, e que o Senhor venha com a restauração que cada um aqui falou. O Senhor conhece, sonda coração. Então, Deus, que estas orações possam estar nas Tuas mãos, e que o Senhor possa transformar tudo isso em testemunho, para que essas pessoas possam levar esse testemunho e outras pessoas possam ser impactadas, outras pessoas sejam tomadas pelo Teu Evangelho e também serem transformadas. Senhor, faz isso, Deus. Faz isso em nós e através de nós. Faz isso, Deus, porque nós tivemos esse encontro com o Senhor. E esse encontro não é banal, não é um encontro casual, mas é um encontro transformador. Então, Senhor, faz essa transformação em nós e que nós possamos abrir a boca e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos levar a viver coisas novas, ó Deus, e que nós possamos ouvir de pessoas que, por causa do nosso testemunho, foram impactadas e transformadas pelo Teu Evangelho, Senhor Jesus. Nós clamamos, ó Deus, para que cada um aqui seja instrumento do Senhor nessa cidade, que cada um aqui, a partir de hoje, de amanhã, possa ser instrumento e levar o Evangelho, levar o testemunho, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito para aquelas pessoas que precisam realmente, que fazem parte do nosso oicose, que o Senhor tem colocado no nosso caminho, que o nosso testemunho possa impactar, transformar, fazer coisas novas, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas. Tu és bom, Tua bondade vai nos acompanhar e nós vamos testemunhar dessa bondade às pessoas. Nós queremos isso, Deus. Por isso nós nos rendemos e pedimos a Tua ação, ó Deus, em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém.